Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 6. Na hora que você achar, você fala glória a Deus. Se você não achou, você fala assim: estudo bíblico terça-feira. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto a maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, mas como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Malaquias 3:5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, sereis testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, trabalhador, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Pai, nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor mais uma vez, e queremos pedir que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, ministre ao nosso coração a Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é a verdade, ela é alimento, ela é sustento. A Tua Palavra, ela é a referência da nossa vida, ela é a única fonte de fé e prática que nós temos. E nós queremos que nesta noite o Senhor fale conosco, inspira, ilumina, revela ao nosso coração a Tua Palavra, que a Tua Palavra entre dentro de nós e que ela cumpra o propósito para qual ela foi escrita e deixada, que é de edificar, de consolar, de exortar, de ministrar, de alimentar a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero... Pode se sentar. Eu quero tratar com vocês hoje sobre um assunto muito sério, muito importante, e às vezes no dia a dia da igreja essas coisas tão simples acabam passando. Eu quero falar com vocês sobre uma palavra que chama defraudação. É muito comum às vezes as pessoas me abordarem, pessoas que vêm de outra igreja ou pessoas que são de outra igreja e que às vezes estão querendo se chegar à nossa igreja, me perguntarem: pastor, aqui na igreja tem doutrina de uso e costumes? E a resposta é: não, nós não temos doutrina de uso e de costumes. A palavra que nós trabalhamos sobre todas as coisas, eu quero falar sobre isso hoje, é defraudação. Defraudação significa engano. Defraudação significa tirar proveito. Defraudação significa dar esperanças falsas. Defraudação significa despertar algo que você não pode suprir. E a Bíblia diz que esse é um pecado muito sério, a ponto de Deus dizer que deste pecado Ele mesmo trata, porque Ele é o vingador contra esse pecado da defraudação. Então é importante você entender o que nós cremos à luz da Escritura sobre esse assunto. Quando nós tratamos de roupa, quando nós tratamos de conversas, quando nós tratamos de namoro, de noivado, de casamento, quando nós tratamos de negócios, quando nós tratamos de tudo, nós temos essa base, que nós não podemos defraudar ninguém. Defraudação é pecado. Defraudação é uma coisa muito simples, muito sutil, mas é algo que você precisa compreender para que você não peque,
Alguns pecam neste pecado por ignorância, alguns pecam neste pecado por falta de conhecimento, de profundidade, outros realmente por maldade. Mas nessa noite, se Deus assim permitir, que você possa sair daqui com o teu coração cheio da palavra e que você vigie para que você não peque nesse pecado. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, as coisas não estão dando muito certo e eu estou passando por algumas tribulações e algumas dificuldades. Saiba você que talvez seja isso. Você precisa entender esta matéria, esta doutrina, para que você não peque contra o Senhor e para que você não tenha o Senhor pegando no teu pé, disciplinando você ou corrigindo você por causa de algo que você possa fazer, às vezes sem perceber. Então nós temos que entender isso. A Bíblia diz que há 2 mandamentos. Toda a Bíblia está resumida em 2 mandamentos. Quando Deus deu a lei para Moisés, tinha mais de 300. Depois o negócio foi colocado de uma forma muito resumida em 10. E Jesus veio e resumiu um pouco mais e colocou em 2. Ame a Deus acima e ame o teu próximo. Quando você pensa nessa matéria de defraudação, você precisa entender claramente isso. A Bíblia diz: não faça para o teu irmão aquilo que você não quer para você. Não faça para o teu próximo aquilo que você não quer que seja feito com você. Todos nós temos mães e pais e filhos e filhas, ou se não temos ainda, vamos ter, e você precisa ter dentro do seu coração isso, que você não pode defraudar o teu irmão, porque isso é pecado, porque você está arrumando para você problemas desnecessários. É necessário que você entenda que amar a Deus e ao próximo é o resumo da lei dos profetas, e Deus não se agrada desse tipo de comportamento. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o contexto dessa palavra. Porque que o Senhor, a Bíblia diz que Deus é um vingador. Deus é quem pune, quem castiga aqueles que são displicentes quanto a esse pecado. Não é o diabo não, irmão. É o próprio Deus quem corrige. É o próprio Deus quem disciplina, e principalmente aos filhos. É importante você entender. Por exemplo, você acha que há pecado na calça ou na saia? Uma mulher pode usar saia ou ela pode usar calça? O problema não é nem a calça nem a saia. Vamos começar aqui pelas roupas. Onde que está o problema? Naquilo que você desperta, na intenção do teu coração de se vestir com sensualidade para que as pessoas te observem ou para que as pessoas te vejam. Isso vale para homem e mulher. Despertar desejos que você não pode suprir. Então você, quando vai vestir uma roupa, você precisa pensar nisso. Quando você vai na praia, quando você está na sua piscina. Eu fico às vezes vendo nas redes sociais crentes e posta lá, as irmãs postam fotos de biquíni e postam fotos sensuais. Pastor, mas qual que é o problema disso? Exatamente esse é o problema. Você despertar nos outros algo que você não vai poder suprir. Quando você vai usar uma roupa, seja calça, seja saia, seja blusa com alça, sem alça, seja lá como for a tua roupa, você tem que ter em mente que você não pode se vestir de forma a atrair para você o olhar de alguém que pode olhar para você e despertar dentro da pessoa algo que você nunca vai suprir. Aqui que está o problema da roupa. Uma mulher pode estar de calça ou de saia. Ela pode estar de manga comprida, ou com manga curta, ou com uma alça. A questão é a intenção do teu coração. E a questão é o discernimento que você tem que ter de não despertar em ninguém
aquilo que você não pode suprir. Então, quando você vai comprar uma roupa, ou quando você vai fazer uma roupa, ou quando você vai vestir uma roupa, você tem que ter esse pensamento: eu estou despertando em alguém algo que eu não posso suprir. Aí você pode dizer assim: mas a pessoa também tem que vigiar no olhar. Tudo bem. Você não vai, né? Está igual uma história, é muito antiga isso, mas passou uma mulher muito bonita na rua e tinha um diácono na porta da igreja, e ele disse que ele olhava assim, a mulher foi passando e ele: misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Oh, pombagia, olha, oh Deus, liberta. Não, tira o olho. Isso é verdade. Tira o olho. Ajuda bastante. Mas, partindo de mulheres de Deus, de homens de Deus, é necessário que você vigie. Que você não se vista de forma sensual. Por quê, pastor? Porque isso é pecado. Porque você fica despertando nas pessoas coisas que você não vai poder suprir. Mulheres casadas, pode defraudar o marido, defrauda, pode defraudar mesmo. Porque você, se ele for, você resolve. Agora você fica despertando coisas, e é disso que a palavra do Senhor diz. O problema não é a calça, o problema não é a saia, o problema não é a blusa. O problema é que às vezes tem umas irmãs que usam os decotes que o rasgo da saia está competindo com o decote da blusa para chegar no meio. Quem chega no meio primeiro? Aí. A irmã usa uma saia que quando ela senta, mostra as partes íntimas. Curta demais. Você precisa entender onde está o problema do pecado. Então nós vamos chegar aqui e vamos falar para você: usa burca. Não, você que tem que ter discernimento. É você que tem o Espírito Santo. Pelo menos a gente parte do princípio que você tem. É você que tem que dizer para o Espírito Santo: essa roupa aqui está de acordo? É você que tem que se sentir constrangida se você tiver com um decote muito grande e um homem ficar olhando para os seus seios. E não adianta ficar. Eu já vi umas irmãs que colocam roupa e ficam. Não adianta, irmão. Não adianta a irmã ficar puxando a roupa para baixo. Então esse é um aspecto que a defraudação traz. A roupa, seja de homem ou de mulher. Porque a mulher não é atraída pelo que ela vê. A mulher é atraída pelo que ela ouve. Mas há mulheres que, então, se vista decentemente também, varão. O camarada vai comprar uma roupa, uma calça tão apertada que as partes íntimas dele ficam. Para que isso? Fala para mim. Para que isso? Usa uma roupa tão apertada, para quê? Então, esse é o aspecto, porque o homem é visual, a mulher é auditiva. Então, as mulheres precisam se preocupar mais com a aparência, porque os homens são atraídos pelo que ele vê. Agora, por exemplo, defraudação no falar. Homens que podem defraudar mulheres com conversas. Não elogia a mulher dos outros. Isso é pecado. Isso é feio. Isso é errado. Ei, mãe, glória a Deus, aleluia, misericórdia da tua vida, crente. Tira o olhar dos outros, da mulher dos outros. Não, mas não posso elogiar, irmão. Melhor que não. Porque às vezes o marido da mulher já está há muitos anos com ela e já parou de elogiar. Aí ela se arruma, corta cabelo, penteia, ajeita, o marido já está acostumado, porque ama, já está ali, já na cabeça do sujeito, às vezes já passou esses. Aí chega o irmão da igreja. Nossa, irmã, você tirou 2 pelos da sobrancelha aqui. Você fez luzes com a luz, com a tinta tal. Nossa, nunca vi você com essa pulseira. Aí a mulher já. Para com essas conversas. Defraudar, despertar. Fica elogiando a mulher dos outros, falando com a mulher dos outros. Isso é pecado, é errado. É homem que fica prometendo namoro para a irmã, né, irmã? Fica vendendo uma ideia, aí a pessoa se apaixona ou se interessa. Não,
você entendeu errado. Para com isso. Para com esse tipo de coisa, porque falar também defrauda. Ficar falando, elogiando, falando, para que isso aí? Defraudação no vestir, defraudação no falar, nas conversas, defraudação de sentimentos. Por exemplo, eu já vi jovens solteiros, mulheres solteiras, que ficam flertando às vezes com os, né, e aí vendendo um sentimento que não está disposto a suprir. Eu falo para os meus filhos, Sofia é muito pequenininha, não precisa ainda, mas o Júnior e a Gabi já ouviu esse discurso. Não desperte nos outros. Lá na Bíblia em Cantares diz, não desperteis o amor até que este queira. O Júnior namorou, noivou e casou com a namorada, tá bom, e eu estou na mesma vibe com a minha filha. Não desperte nos outros algo que você não pode suprir. Não desperte nas pessoas aquilo que você não vai suprir como sentimento. Não fique flertando, porque isso não é de Deus. Homens de Deus e mulheres de Deus oram, buscam direção de Deus, não ficam despertando. Aí depois começa a namorar, não termina, aí machuca todo mundo, se machuca. Isso é pecado. Pastor, mas como é que eu vou saber se aquela pessoa é para mim? Olha, existe um Deus vivo e poderoso que fala e confirma. Então homens de Deus e mulheres de Deus não ficam despertando sentimentos, não ficam nutrindo, fazendo parecer que é uma coisa que na verdade não é. Outra forma de você defraudar, nos negócios. Porque quando você fala de defraudação, engano, você fala de usura, por exemplo, gente que vai fazer negócio quer ganhar juros exorbitantes em cima das coisas, cobra valores acima do que é o justo. Você acha que Deus não vê isso? Serviço que vale 200 quer cobrar 1.000, serviço que vale 1.000 quer cobrar 2.000, e aí a pessoa às vezes paga porque não conhece o serviço, mas você tem que saber que Deus é justo. Seja justo nos seus negócios, seja justo nas coisas que você vai fazer. Não defraude ninguém nos seus negócios, não engane ninguém nos seus negócios, não use de astúcia ou de malícia para tirar proveito sobre as pessoas, porque quando você fala de defraudação a coisa abre. Deus é justo e não gosta disso. Mas eu falei para ele compra se ele quiser. Não, você vai vender carro, vai falar que o carro está bom, sendo que o carro não está bom. Você vai fazer negócio e coloca preços errados acima do que você sabe que vale. Isso aí é uma coisa que Deus não se agrada. Negócios existem, sim, mas faça as coisas de forma justa. Defraudação em promessas. Prometer as coisas para os outros você não vai cumprir. Não. Eu posso contar para vocês até amanhã essas histórias aqui das promessas. Um dia eu tinha chegado aqui, tem 3 anos que eu voltei do campo missionário. O irmão chegou lá, pastor, tudo bom? Como é que o senhor está? Não sei o que, ó, seguinte, sabendo que o senhor está começando uma igreja e tal. Eu compro e vendo casas, então eu tenho 3 casas para vender, estou pedindo oração, porque se o Senhor me ajuda a orar, porque se eu vender eu vou dar uma oferta para a igreja. Meu irmão, que esse tipo de defraudação, eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi. Pede oração para os outros, para que se Deus me abençoar, eu vou te abençoar, e aí Deus te abençoa e você não faz nada para ninguém. Isso é pecado. Deus me dá um carro, porque se o Senhor me der um carro, eu vou usar a tua obra. Nunca pôs ninguém dentro do carro, isso é pecado. O Senhor me dá uma casa, porque se o Senhor me der uma casa, eu vou fazer cultos lá. Nunca fez um culto, isso é defraudação e é pecado. Pedir oração para os outros, porque se Deus te atender, você não faz nada, isso é pecado. Prometer as coisas. Prometer, olha irmão, se Deus me der um celular novo, eu vou te dar esse. Aí Deus dá o celular para o cara e o camarada não dá o celular. Irmão, isso é pecado. Falar que vai fazer e não fazer, isso é pecado. É defraudar. É despertar um desejo no coração da pessoa.
promessas. Olha, uma hora por mim, se eu ficar empregado, eu vou pegar e vou. Aí vai lá e entra no serviço, não dá satisfação para ninguém. Despertar desejos e esperanças nas pessoas. Uma vez um irmão chegou em mim e falou: olha, pastor, olha aí, não sei o quê, nós vamos em Israel. Eu quero ir em Israel, tenho um sonho de ir lá conhecer. Bom, mas esse irmão prometeu faz uns 6 anos, às vezes no ano que vem. Dê promessas que você faz para as pessoas e que depois você não cumpre, isso é defraudação. Olha, ora a Deus, porque olha, o irmão, o pastor, a igreja, o Deus, olha, veja bem, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso, mas não faz. Isso é defraudação. Defraudação no ministério. Promete coisas e não cumpre, fala que vai fazer e não faz no que tange ministério. Há trabalhos, tem pessoas que também defraudam as pessoas do trabalho, fala que vai dar o serviço para o irmão, mas não dá. Então não fala que vai fazer, mas não faz. Para desse tipo de conversa que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Defraudação na família. Tudo que diz respeito a essas esperanças, e essas promessas, e essas coisas que às vezes você nutre no coração das pessoas e depois você não cumpre. E aí você não entende, por quê? Porque você pode ter falado da boca para fora, mas a pessoa não ouviu à toa, ela está guardando aquilo. Pastor, ora por mim, irmão, ora comigo. Olha, irmão, vai acontecer isso aí, a pessoa vai e ela crê naquilo. Por quê? Porque talvez ela está esperando de Deus aquela promessa. E aí as bênçãos chegam, as coisas acontecem, e a pessoa simplesmente esquece do que falou. Ou por negligência, ou porque falou da boca para fora, ou porque talvez tem maldade realmente no coração, e a pessoa não cumpre com aquilo que ela falou. Defraudação nas dívidas, gente que compra e não paga. Como que pode ter um negócio desse? Você comprar um negócio do irmão, da irmã, numa loja e não pagar? E falar para a pessoa assim: não, semana que vem eu vou aí, eu pago, e não vai, não paga. Isso é pecado, é defraudação. Você está despertando no coração da pessoa: olha, semana que vem o cara vai me pagar, mas não paga, não dá satisfação. Coisas desse tipo que a pessoa às vezes não entende, e que é errado e é pecado, e que Deus é o justo vingador dessas coisas. Compra e não paga. Pastor, mas todo mundo tem problema. Não estou falando dos problemas, não, estou falando de gente que compra e não paga. Vai em qualquer comércio aqui, oficina mecânica, roupa, livraria, vai em qualquer lugar e vai ler para você ver. Meu pai tinha uma loja, misericórdia, meu irmão. O tanto de gente que comprava lá e no final meu pai rasgava e jogava fora a nota. Defraudar, despertar esperança, despertar desejo, despertar sonhos e promessas de coisas que você não vai cumprir. Isso é errado e é pecado. E muitos se arrebentam na vida porque não entendem isso. Crente com Sky Gato. Não, pastor, pecado, irmão. Alguém botou o satélite lá no ar. Alguém pagou para um satélite estar lá e não foi barato, viu? Aí o esperto compra um aparelhinho, porque sempre tem o Jacó e sempre tem Labão na terra. E o crente acha que ele pode comprar um negócio. Isso é errado, é defraudação, é pecado, é engano. É mentira, não é de Deus. Homens de Deus não usam Sky Gato, não compra DVD pirata, não engana, não faz gato de luz, não faz gato de hidrômetro. Isso é errado, é pecado, é engano, é mentira. Gente
E a pessoa não sabe por quê. Que as coisas elas não acontecem porque o Senhor está lutando contra você. Porque o Senhor é quem é o vingador destas coisas, diz a palavra. Pastor, e crente faz isso? Rapaz, você acredita que faz? Cheguei na casa do irmão, aqui não acontece isso, lá no Mato Grosso acontece, lá. Cheguei na casa do irmão, guarda gato. Falei, rapaz, eu ligo o meu ar. Só quando o trem está pegando fogo, eu ligo. Ligo ele 9, 9 e meia, 10 horas, quando é 3 horas da manhã, desligo e ligo o ventilador, porque não dá para pagar R$1.000, R$800 de luz, R$1.500, R$2.000. Cheguei lá, o cara, falei, rapaz, eu conheço a vida do irmão, não ganho tão bem assim. O ar ligado no 12, como diria o cara. Falei, irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Esse padrão o senhor está com gato? Antes de eu converter, e eu fiz. Então está na hora de você desfazer esse gato aí. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Você acha que o irmão foi? Aí que é a bênção de Deus. Gato no padrão, gato. Compra DVD pirata, que é a bênção de Deus. Isso é roubo, irmão. Isso aí não é de Deus, não está na palavra. Roubo. Pega as coisas dos outros emprestado e não devolve. Roubo. Defraudação, está tudo no pacote. Despertar desejo que não supre. Lucro exagerado. Falta de sexo no casamento. Ai, pastor, pecado. Defraudar, limitar o teu próximo, o teu marido, a tua mulher. Irmãos, sabe esses detalhes que às vezes as pessoas, existe uma passagem na Bíblia que fala que nós temos que tomar cuidado com as raposinhas, porque nós fazemos as nossas cercas, e as cercas são feitas, sabe para quê? Elefante, hipopótamo, leão, onça, tigre. Aí a pessoa deixa a cerca com os vãozinhos, e nos vãozinhos entra a raposinha. Aí os irmãozinhos acham assim, sabe? Crente que não paga IPVA de carro, não paga DPVAT, irmão, que mundo que você está vivendo? Crente que dá suborno para o guarda, ou que dá carteirada, não é o Evangelho de Jesus. Defraudar é enganar. Defraudar é ir além. Defraudar é despertar desejos que você não pode suprir. Defraudar é despertar coisas que você não pode nutrir. Então nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e entender que Deus não é fraudulento, Deus não adultera, Deus não faz isso, Deus não gera nas pessoas as coisas que Ele não pode suprir. E Deus não gosta disso na vida dos seus servos. É necessário você entender isso como um servo de Deus. Coisas muito simples. Há um mês atrás, chegou uma família aqui na igreja, e eu comecei a ajudar o filho dessa família, e fizemos alguns investimentos na vida desse rapaz, e por fim nós compramos uma bicicleta para ele pedalar com a gente. Depois não deu certo. Pedi a bicicleta de volta, que ela estava em mordomia, não foi dada, ela estava em mordomia. E é justamente para tentar desviar o foco da pessoa das coisas que não são de Deus. Mas por fim aconteceram alguns episódios e eu pedi para que devolvesse a bicicleta para levar o adolescente a um arrependimento, a um quebrantamento, mas isso também não aconteceu. Mas o dono da bicicletaria deu um desconto de R$800 e nós pagamos 1.000. Sabe o que eu fiz? Antes de revender a bicicleta, fui lá na bicicletaria, falei para o
dono da secretaria, você lembra daquela bicicleta? Lembro. Você deu um desconto de R$800? Lembro. Aconteceu isso, eu peguei a bicicleta de volta. Ele falou assim, tá bom. E por que o senhor está me falando isso? Porque eu quero que você me diga qual é o procedimento que você quer que eu tenha. Você quer que eu pague os R$800 de desconto? Você quer que eu pague 400? O que você quer que eu faça? Ele falou, pastor, eu vou fazer o seguinte, eu dei a bicicleta para a igreja. Venda a bicicleta, falou o valor que era para eu vender e falou, pegue o dinheiro e aplique na igreja. E assim nós fizemos. Metade do ar que nós compramos aí é do dinheiro dessa bicicleta. Pastor, mas precisava disso? Aqui que está. Existe um evangelho hoje sendo vivido, sendo pregado, onde as pessoas elas esquecem. Você já pensou se pegasse essa bicicleta, vendesse para outra pessoa, e por um acaso esse camarada chega lá na bicicletaria do cara, o cara olha e fala assim, ué, eu dei um desconto dessa bicicleta por mão. Esses detalhes que às vezes a crentaiada deixa passar. Defraudar, despertar coisas que você não supre, que você fala da boca para fora, não presta atenção no que fala, fica gerando no coração das pessoas esperança, e aí você não supre o que você falou, e você está achando que Deus não está vendo nada disso. Pelo contrário, Deus está vendo. Em qualquer área da sua vida, negócios, trabalho, sentimentos, pense nisso. Não desperte em ninguém algo que você não pode suprir. Olha por mim, irmão, se Deus me abençoar, eu vou pegar esse carro e vou te dar. Eu já vi essas conversas. Aí a coisa acontece, o milagre chega, Deus abre as portas, e aí você não faz o que você falou. Isso passa. Olha para você ver como uma palavra muda, envolve tantas coisas. Roupa, conversas, elogios, avareza, engano, ilusão, mentira. Deus não tem pacto com essas coisas. Deus, pelo contrário, Deus ele fala que Ele é contra estas coisas. Não desperte na tua namorada, nem no teu noivo, nem na tua noiva, nem no teu marido, nem na tua mulher, coisas que você não vai fazer. É por isso que na Bíblia não tem namoro, sabia? Não existe na Bíblia essa palavra, namoro. Mas pastor, como é que era? Um homem de Deus orava, uma mulher de Deus orava, buscava uma resposta de Deus, e aí quando o homem chegava na mulher, ele já sabia que aquilo ali era de Deus, e eles simplesmente consolidavam aquilo que já estava no coração de Deus, de namorar, levar e casar. Não desperte sentimentos, nem desejos. Não fale, não prometa, não tenha lucro exagerado, não faça negócios escusos, não engane as pessoas. Porque Deus não tem aliança com essas coisas. Guarde essa palavrinha, defraudação. Ela é muito séria, porque se você ler comigo aqui 1 Tessalonicenses 4:6, olha o que diz: e que nesta matéria ninguém ofenda ou defraude a seu, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Então pense bastante quando você for fazer negócios, quando você for prometer para as pessoas. E às vezes, vou dar um exemplo aqui muito bobo. Eu vou lá, aí você fala que vai ou não vai. Você marca o horário e não cumpre. Você marca a coisa e não cumpre. Pensa bem, irmão. Não desperte nas pessoas coisas que você não vai fazer. Pense antes de falar. Pense antes de prometer. Isso é muito grave. E é muito sério. E é necessário que você entenda isso. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de justiça. Tudo que o homem planta, ele colhe. E às vezes as pessoas sofrem ou padecem e não sabem por quê.
sofrem perdas, retaliações, não sabe por quê. Nada dá certo na minha vida, pastor, na minha vida sentimental, porque talvez você tenha muito pecado de defraudação. Os meus negócios não vão bem, porque talvez tenha muito pecado de defraudação. E você tem Deus como vingador da pessoa que você ofendeu, você tem Deus como pessoa. Presta atenção, vou contar uma coisa aqui muito particular para você. Quando eu era, antes de eu me converter, eu feri muitas pessoas. E eu despertei sentimento no coração de muitas pessoas que eu não estava disposto a suprir. E Deus tem me dado graça de procurar, na medida do possível, pessoas e pedir perdão. O Júnior é testemunha disso, ele estava lá. Eu fui lá na casa da mãe dele, um dia, um sábado à tarde. O Júnior já tinha 14 anos. E eu já era crente, ó. Deus falou para mim, vai lá e pede perdão para ela, porque ela estava machucada com isso. Fui lá, o Júnior me atendeu, eu quero falar com sua mãe. Aí ele foi lá, mãe, meu pai está aí para falar com a senhora. Eu lembro como se fosse hoje, ela estava lavando louça, veio com um garfo, uma colher na mão, com uma bucha, ficou em pé na porta, eu sentado no sofá. E aí ela, pois não, o que você deseja? Eu falei, você pode sentar? Ela falou, não, estou bem de pé. Eu falei assim, eu vim aqui te pedir perdão. Perdão pelo quê? Quem tem que te perdoar é Deus. Deus já me perdoou. Eu e Deus está tudo certo. Eu preciso. Quero pedir perdão para você, sim. Ela pegou e falou, perdão pelo quê? Eu falei, porque eu tinha que ter casado com você. Eu engravidei uma menina de 14 anos. E quando ela gerou o Júnior, ela tinha 15. E ela não tinha pai nem mãe. E eu tinha a obrigação moral de ter casado com ela, cuidar dela e do meu filho. Ah, mas você tinha 17 anos, pastor? Sim, eu tinha. Mas eu já tinha, não tinha a maturidade que eu tenho hoje, mas eu já tinha já. Mas por uma série de motivos que nem eu sei explicar, eu não fiz isso. Mas isso arrebentou a vida dela. E a vida dela só voltou ao trilho depois que eu fui lá na casa dela pedir perdão. Hoje ela está casada com o Márcio, um cara maravilhoso. Ela tem uma filha chamada Giovana. E ela está com a vida dela bem, está na igreja. Porque às vezes a gente defrauda, desperta sentimentos. Por que ela engravidou de mim? Porque ela me amava. E por que ela se entregou para mim? Porque ela me amava. Mas eu não supri aquilo que eu disse. Porque a gravidez, o Júnior e tudo mais foi consequência de um sentimento que eu despertei que eu não supri. Depois eu fui lá, falei, você me perdoa? Perdoa. E isso curou a vida dela. E eu já fiz isso com outras pessoas que o Senhor me permitiu. Mulheres que eu namorei, que eu brinquei, que eu destruí o coração delas. Olha, eu quero te pedir perdão. Por quê? Porque eu não tinha esse direito. Nós machucamos pessoas e defraudamos pessoas e despertamos desejos das pessoas e despertamos sentimentos das pessoas. Eu estou falando de sentimento, mas você põe isso aí onde você quiser. Isso é pecado, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o justo vingador nesta matéria, porque Deus não se agrada disso. É por isso que nessa igreja não tem namoro de adolescente. Adolescente aqui espana comigo. Não existe namoro de adolescente, irmão. Adolescente não tem estrutura para saber o que é namoro, o que é casamento, o que é sexo, o que é um filho. Ai, pastor, mas o que tem a ver? Tem muito a ver. Despertar desejos que você não supre. Despertar sonhos que você não supre.
gerar esperanças na vida das pessoas que você não supre. Abri várias igrejas, aí as pessoas diziam assim para mim: o senhor vai ficar aqui? Não, não vou, eu sou implantador. Perdi muita gente. Ah, se o senhor não vai ficar aqui, então eu não vou ficar na igreja. As pessoas, o pastor Júlio vai embora. Não, se eu vou embora eu não sei, mas eu não quero. Eu, Júlio, tenho orado a Deus e pedido um tempo para mim. Não despertar no coração das pessoas sentimentos. Pastor, o senhor vai embora? Eu não sei, de coração. Eu não quero, não. Eu fiquei 14 anos no campo missionário e abri muitas igrejas e sofri muitas coisas. E eu estou muito bem aqui. E não é por causa de grana, não é por causa de nada. Porque eu estou na minha Jerusalém. Não fale para as pessoas as coisas que você... E essa é uma palavra muito séria. Falar, gerar, e aí depois você não cumpre, Deus não está nesse negócio. Amém, igreja? Amém. Então, às vezes, a pessoa está enfrentando a vingança do próprio Deus e não sabe. Sabia? Agora, para a gente poder orar, abre aí, Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 6. Porque o Senhor corrige a quem? E açoita a todo filho a quem recebe. Por que Deus... E quando a Bíblia fala que Deus é o vingador dessas coisas, Deus não é vingador no sentido de destruir a nossa vida, não. Deus é quem castiga, quem açoita, quem disciplina. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Olha o que diz o verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, e não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? Amém. Pastor, palavra dura, hein? Verdade. Mas o Senhor dá essas palavras porque Ele quer uma igreja diferente, um povo diferente. Guarda essa doutrina aí no teu coração. Defraudar, não defraude. Pense antes de falar, pense antes de prometer, pense antes de fazer negócio, pense antes de gerar esperança no coração das pessoas, pense antes disso, pense. Será que eu não gerei no coração daquela pessoa uma esperança? É melhor às vezes falar não, ou é melhor às vezes não prometer nada, do que você falar demais, despertar coisas demais, machucar pessoas demais, porque Deus não se agrada disso. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, que você guarde essa palavra dentro do teu coração. Vamos colocar em pé.